porque eu não acompanhava a área de Previdência antes de dividir o cotidiano com a Almir. E agora, aqui em Maceió, a gente teve um evento, na verdade vocês fizeram um evento, e deu 500 pessoas no congresso, no seminário, não sei a nomenclatura correta. Como é isso? Como é isso? A Previdenciária agora é o tema da moda? Não, tem que ter credibilidade. A credibilidade que o Daniel, que o Rafael Martiniano, que o Isaac e que o time deles, vou ser injusto, tem que estar todo mundo aqui de uma forma geral, Gustavo, Valbia, Wesley, mas assim, a credibilidade que esse pessoal tem com a advocacia previdenciária é algo, na verdade, de encher os olhos da advocacia a nível nacional. Então, tudo que eles fazem é sinônimo de sucesso porque as pessoas sabem que eles entregam, que eles são verdadeiros. Tem muitos colegas, muitos não, poucos colegas, que gostam de esconder. Pô, eu descobri aqui aquela coisa toda aqui, vou ficar milionário aqui, não vou dividir isso com ninguém e tudo mais. Eu aprendi o contrário, que você cresce, na verdade, somando forças. Quando você divide ali conhecimento... quem não sabe dividir, não sabe multiplicar. Não, é isso. Então, eu cresci desse jeito e vou continuar assim até o final da minha vida. E aí o pessoal me pergunta... Os meninos falaram que começou na OAB o congresso, mas deu um overbooking. Teve que mudar pro Hotel Ritz ali, porque é um auditório gigante. Aí o pessoal pergunta, Almir, e da OAB não sei o que e tal. E assim, acho que a gente consegue responder um pouco de quem a gente é por quem nos conhece, né? E nas eleições da OAB, eu fui candidato na última eleição da OAB, a gente fez 49,tantos% dos votos válidos, ganhou em toda a região metropolitana do Recife, mas sobretudo na minha área de atuação, as pesquisas diziam que a gente tinha 97% de intenção de voto. Ficou os gatos-pingatos, que não tem relevância para a advocacia previdenciária pernambucana, do outro lado, ficaram ali por conta de cargos, aquela coisa toda, mas são pessoas que não têm muita relevância. Mas quase 100% da advocacia previdenciária votou, defendeu e foi para a rua para defender o nome do Renova, talvez por conhecer nossa história dentro do... Como é que nasceu esse movimento do Renova OABPE? Cara, foi muito bacana, porque foi algo muito espontâneo. Deixa eu só fazer um registro, porque participou da organização desse congresso aqui de Maceió, uma amiga querida minha, contemporânea do Colégio Normal São Francisco de Assis, lá de Arapiraca. Eu sou do Recife, mas morei em Arapiraca, sou torcedor do Asa de Arapiraca, na terra dos Marechais, eu sou Asa. Ireni Carla, uma brilhante advogada, e participou da organização. Queria mandar um abração para ela. Ireni estava na mesa de abertura, doutora Ireni, gigante ela, gigante. E começou de forma natural, de forma espontânea. Assim, as pessoas que comandavam a OAB lá em Pernambuco, e aí tem exceções, assim, de dizer que ninguém presta e tudo mais, tá? Eu acho que o ex-presidente da OAB, o último que saiu, é uma pessoa de uma essência boa, o doutor Bruno Batista, o último presidente da OAB, mas acho que ele, de uma forma geral, que assim, ele não tinha pulso, não tinha comando no final das contas, e que outros ex-presidentes que não faziam bem a instituição, um ex-presidente especificamente, era que determinava ali as cartas, né? E ali, na minha humilde visão, acho que os interesses ali nem sempre eram o da advocacia. Veja que eu não estou falando do Bruno, eu acho que era uma pessoa sempre muito bem intencionada, que tentou acertar. Mas percebeu-se que ali virou um clubinho que ali ficava se revezando, esperando a hora de surgir uma vaga no quinto, do TJ. Aí vamos botar lá fulano, que é do grupo aqui, aquela coisa, vai defender nossos interesses lá. Aí surgiu uma vaga para uma posição relevante, indica isso. E muitas vezes esquecia de combinar isso com a advocacia pernambucana, que não tinha sequer noção do quanto a instituição poderia trabalhar em prol dela assim, de forma efetiva. Então, nasci praticamente, acho que ninguém nasce num projeto como esse isolado. Nasceu de um sentimento de insatisfação de que a OAB poderia fazer mais, poderia entregar mais e que poderia não ser só um clubinho ali de poucas pessoas, que deveria ser aberta para toda a advocacia pernambucana. Lembro que quando começou em dezembro, saiu uma nota no jornal, dezembro de 2020, né? Saiu nota no jornal que, assim, que os candidatos seriam Fulano, Beltrano e Almir Reis. Essa postagem teve quase 1000 compartilhamentos espontâneos, vejam só. Engajamento grande, né? 1000 compartilhamentos espontâneos, uma nota do jornal dizendo que a gente provavelmente era o candidato de oposição lá. A partir, na verdade, do volume de pessoas que disseram, Almir, eu tô contigo, Almir, a gente vai junto e tudo mais, a gente teve certeza naquele momento que o projeto era exitoso e que a gente ganharia a eleição. Assim, tava muito na cara que esse sentimento de insatisfação com relação a alguns aspectos ia ganhar a advocacia pernambucana quando eu tivesse a oportunidade de nos conhecer, porque por ser previdenciarista, o previdenciário representa 15% da advocacia hoje, pelo menos no meu estado. Faltava atingir 85%, que nunca tinha ouvido falar de Almir ou tinha ouvido falar muito pouco.
E tudo aconteceu como a gente planejou. Foi impressionante, assim. À medida que a gente ia se tornando conhecido, mais pessoas aderiam. Eu acho que no mês de junho ou julho, a gente tinha um dobro de intenção de voto do outro candidato. Você tem ideia de como, claro, quem ainda havia uma disputa do outro lado, quem ia ser o candidato, quem não era, aquela coisa toda. Mas se fosse contra o candidato que a gente disputou, a gente tinha o dobro de intenção de voto dele. Então, havia uma sinalização muito clara. E toda a nossa preocupação ao longo desse processo eleitoral foi, galera, é o seguinte, vamos fazer uma campanha bonita, que orgulhe toda a advocacia, vamos defender propostas, vamos defender bandeiras plenamente aplicáveis ao nosso dia a dia e tudo mais e tal. Cheguei até a falar numa sessão do Conselho Estadual que eu disse, olha, infelizmente, como alguns aqui dependem da instituição para sobreviver, que assim, se perderem a verdade e o comando, não são todos. Repito, tem muita gente do bem lá. Mas como alguns eventualmente dependem daquilo, a gente sabia que ia ser uma guerra. No final das contas. E, infelizmente, a advocacia pernambucana não tem orgulho do que aconteceu ao longo do processo eleitoral. Assim, teve ali a campanha mais baixa, acho que de todos os tempos. E engraçado, geralmente quem bate é a oposição, né? E assim, eles batiam na gente e compravam nota em jornal para dizer nós estamos sendo agredidos. A gente olhava assim e disse, gente... Rolou muito fake news, Almir? Demais, assim, veja, todo tipo de acusação que você imaginar, a gente sofreu. Veja, eu tenho uma vida limpa, graças a Deus. Nunca tive nenhum problema civil, penal, aquela coisa toda. Mas na eleição você era pintado de tudo, entendeu? Tudo que você imaginar, Almir não presta, Almir isso, Almir aquilo, Almir aquilo. E quando o outro lado, eventualmente, é que tinha problemas sérios, o grupo que tinha problemas sérios com a justiça, né? De longa data. Inclusive, vários componentes do lado adverso tinham problemas ali de longa data e a gente falava o seguinte, pessoal, não vamos perder tempo com isso não, vamos fazer uma campanha propositiva. Pedir voto, né? A gente lançou a campanha para cada fake news uma proposta, para cada fake news uma proposta. Eles batiam na gente manhã, tarde, noite e madrugada. E aí eu disse, rapaz, quem bate é a oposição, né? A gente que tá apanhando aqui diuturnamente, mas vamos seguir com o nosso norte. Talvez um arrependimento seja que a gente não tenha entregado a campanha para profissionais. O pessoal, quem era teu marqueteiro? Eu disse, o que é isso? A gente não tinha marqueteiro, não tinha cientista político, não tinha nada. Nós, advogados, nos reuníamos e a gente tem que fazer isso. Vamos fazer isso. Eu ouvia todo mundo e tomava ali decisões. E se espalhava que a gente tinha uma campanha muito milionária, que estava isso, que estava aquilo. Por quê? A gente juntou recursos e os recursos... Olha, a gente aqui não é tão conhecido ainda, vamos fazer um comitê massa, né? E a gente fez um comitê que, de fato, chamou a atenção do Brasil todo. Pegou um ponto comercial bacana, investiu, foi caro, realmente. Esse comitê, a gente prestou contas de cada centavo do que a gente arrecadou e do que a gente gastou. E eles plantavam nota contra a gente todos os dias. A gente acordava, era nota disso, nota daquilo, nota daquilo. E a gente não dava muita relevância. Aí começaram com a história depois que eu era bolsonarista, que eu era... Almir é o Bolsonaro. Porque eu sou Bolsonaro, eu queria entender de onde que surgiu isso. Não, porque tem um apoiador dele que é vice-presidente de um partido, então ele é bolsonarista. E eu dava risada, porque muita gente dizia que a gente era de esquerda, né? Ele é de extrema esquerda. Eu disse, pai, ou eu sou de extrema esquerda ou eu sou bom. Como é que é isso, entendeu? E na verdade eu não era nada. Eu sempre fui moderado. Se fosse para se encaixar ali num campo da política, de você ser de esquerda, de direita, ou no meio ali, eu acho que eu seria uma pessoa muito mais de centro, uma pessoa realmente moderada. Mas se pintava e todo dia era uma nota. Bolsonarista Almir Reis, bolsonarista contrata gabinete do ódio de Flávio Bolsonaro, bolsonarista é amigo e irmão de Bolsonaro. Então, todos os dias era um blog que soltava uma fake news dessa. E a gente achou que isso não ia pegar. Nunca achou que isso fosse pegar, porque quem conhecia o nosso histórico sabia que era exatamente o contrário. Mas quando a gente roda a pesquisa que pergunta ver como é que está o panorama, índice, na verdade, de intenção de voto, rejeição, por que é que rejeita, por que é que não vota, estava lá. Eu não voto porque ele é bolsonarista. Sobretudo em Pernambuco, acho que aqui em Alagoas menos, acho que Bolsonaro tem uma força relativamente... Acho que não, viu? Não, mas assim, aqui é pelo menos dividido. Acho que é um 60-40 lá é muito, né? Esquerda. Lá, né? Na verdade, eu acho que é 80-20. 80-20, centro-esquerda, direita. Entendeu? Centro-esquerda lá é muito preponderante. Então, assim, eles mediam em pesquisa. Existe um partido político que manda no nosso estado lá há muito tempo. Infelizmente, esse partido entrou na campanha, inclusive, do nosso adversário. Cedeu ali... é até complicado falar sobre isso, entendeu? Cedeu estrutura, entendeu? Pressionou a imprensa. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu. No meio do abuso de poder político. Exatamente, veja. Teve muita coisa que aconteceu, que era o seguinte, que eles faziam, e é o seguinte, para parecer, na verdade, lindo, ia ir lá e acusava. Eles estão fazendo isso. É muito cinismo.
Eles faziam um negócio e ainda para que ele tá fazendo ali, entendeu? Tipo Goebbels, né? Acuse-os daquilo que você faz. Exatamente. Basicamente isso. Então, assim, o pessoal pergunta ao Mi, não acabou a eleição lá, não acabou o palanque, então, tem como compor com um pessoal que para não perder foi capaz de ir para um ponto desse, então, assim, parte dessas pessoas, e a gente tem que ser justo. Tem muita gente do bem do outro lado também. Tem muita gente que eu admiro pra caramba. Mas tem uma turma lá também que não merece nem ser advogado. Quanto mais tá dirigindo... Tem uma galera do mal, né? Tem uma galera ali que, assim, não merece nem ser advogado. Entendesse muito mais dirigir uma instituição da importância, da magnitude. E eles sabem o que fizeram. E sabem que a fatura vai chegar. Você ajuizou, né, cara? A gente ajuizou. Qual foi a diferença de voto lá? Foi muito pequena. Acho que na apuração oficial são 230 votos, aproximadamente, que são 135 votos. Para um lado, a mais tirando do outro. E a gente, como eu disse... corresponde a 0,6%, 0,7% para a gente atingir 50% dos votos. Ou seja, um quantitativo... Foi a eleição mais apertada da história da OAB Pernambuco, de todos os tempos. E a nossa votação foi a maior da história, no Recife, né? Que é a principal... Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral, nossa, maior da história. Em 90 anos de OAB, nunca um candidato foi tão bem votado. E contra todo tipo de fake news que a gente levou ao longo do processo eleitoral. Então, e abuso da máquina. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu time, que se manteve resiliente, que não baixou a cabeça em um único momento, Marinho, e que, assim, foi muito honesto com relação a tudo. Pessoal, vamos fazer o nosso. Vamos entregar o nosso melhor e no tempo certo a advocacia. Se não for agora, eu acho que quem faz o mal volta para você. É a lei do retorno, eu tenho uma consciência tranquila que eu fiz o meu melhor. E do outro lado, eu tenho certeza, boa parte das pessoas não consegue dormir com a consciência tranquila. Sabe bem o que fizeram. E aí o pessoal me pergunta, mas por que da judicialização? E a gente foi tão inocente ao longo do processo eleitoral que quando acaba a eleição, no dia, votação acirrada, a gente começa a virar nas últimas urnas, né? A gente ganha na Metropolitana, mas a apuração na Metropolitana foi outra. Mas a gente começa a virar a cara de desespero do outro lado. Meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas amanhã? Tomaram a OAB que é da gente, a nossa OAB e tudo mais. A nossa OAB que tem que se manter independente, vai ser politizada. Era tanta mentira. Era tanta fake news, você até cansava, eu até bloqueei muita gente que era do outro lado durante o processo eleitoral, desbloqueei porque eu não aguentava escutar tanta baboseira durante o processo eleitoral. Então eu fui tão honesto que quando acaba o processo eleitoral, mesmo com tudo, eu por conta própria, muitos disseram, não vai lá não. Fui lá até o adversário, cumprimentei, dei os parabéns e desejei boa sorte durante o mandato. Gravei um vídeo em redes sociais, desejando boa sorte e tudo mais e tal, reconhecendo a vitória dele. Quando acaba o processo eleitoral, são muitas emoções. Tu começa a receber as informações do que aconteceu nos dias que antecederam o processo eleitoral.